Olá, está no ar mais um Identidade. Eu sou a Gabriela Frontini e é um prazer ter a sua companhia aqui no nosso programa de boas conversas e histórias inspiradoras. Hoje a gente vai conversar com a Virginia Witt. Na pré-adolescência, ela conheceu as verdades bíblicas e, mesmo jovem, procurou seguir a voz de Deus. Uma prova de como é importante não impedir os pequenos de irem até Jesus. A decisão que ela tomou quando pequena permanece firme até hoje. A Virgínia também é uma missionária e procura levar a mesma mensagem que conheceu para as pessoas que estão à sua volta. E já já ela vai contar a sua história aqui pra gente. Em dezembro é o Anjos em Ação 2025, Canaã, a Terra Prometida. Será um programa emocionante, com música, testemunhos e experiências que eu tenho certeza que vão tocar o seu coração. É no dia 6 de dezembro, a partir das 8 horas da noite, aqui na Novo Tempo, e você é o nosso convidado. Identidade vai para um rápido intervalo, são só 30 segundos, e na volta a Virgínia vai estar aqui com a gente. Então não saia daí que a gente te espera. Muitas histórias de transformação que conhecemos começam com um encontro com Deus. Geralmente, quando ouvimos essas histórias, elas aconteceram no início da vida adulta, no meio da vida ou no amadurecimento das rugas. A gente se esquece que as crianças, pré-adolescentes e adolescentes também podem ter um encontro com Deus que as mudará para sempre. Foi nesse grupo, muitas vezes considerado improvável, que a Virginia Witt se encaixa, viu? Foi no coração e mente de uma garotinha que o Espírito de Deus fez uma poderosa e grande obra. E hoje a Virgínia está aqui para contar para a gente essa história. Virgínia, é um prazer receber você aqui na Identidade. Prazer é meu, Gabi. Muito obrigada. Somos vizinhas ali de espaço de trabalho, né? Trabalhamos pertinho uma da outra hoje. Mas eu quero que você comece me contando que você nasceu numa família cristã, mas os seus pais não eram praticantes, mas a sua avó era e você ia à igreja com ela. Como é que a fé da sua avó influenciou a sua fé? Até hoje isso reverbera, né? Então eu lembro de acompanhá-la nas novenas, na missa, e eu aprendi muito sobre oração com a minha avó. Então eu lembro de toda vez que eu viajava, ia para algum lugar, ela falava que estava orando por mim. E falava que eu deveria orar também por aquele trajeto ou por alguma prova. Eu lembro que no período ali de já maiorzinha, né, quando estava no ensino médio, tinha alguma prova importante e ficava muito ansiosa. Eu lembrava da minha avó no meu ouvidinho ali falando assim, ora por isso. Então eu aprendi muito sobre oração e sobre essa constância, né, a importância de estar num ambiente cristão. Agora, aos 9 anos, você e seus pais se mudaram ali de Florianópolis, né, de um lado para a ilha, para o outro lado da ilha ali. E você continuou indo à igreja com a sua avó, mas aconteceu que você recebeu a visita de um clube de desbravadores na escola onde você estudava. E aí você conheceu algo que você não conhecia. O que aconteceu nessa visita? Então, eu cheguei em Florianópolis com 9 anos e aí eu já estava com 12 quando eu conheci o clube. E ali eu estava matando aula na escola, mas eu vi algumas medalhas, aquelas pessoas com alguns uniformes diferentes, e aquilo me chamou a atenção. Eu já tinha aquele imaginário de coisa de escoteiro, aquela ideia de filmes, né? Então eu tinha aquilo em mente. E aí eu me interessei, eles convidaram a gente para fazer uma trilha, eu fui. Gostei muito de comer batata assada na fogueira, dormir em péssimas condições. Aquilo me atraiu muito, né? E estar com outras pessoas da minha idade também, compartilhando daquele momento, né? Então, aquele foi o ambiente onde eu comecei a me interessar. E foi o caminho que eu encontrei para fazer alguns estudos da Bíblia que, aonde eu frequentava, eu não tinha essa abertura, né? Então, ali eu fui ouvir a primeira vez sobre os 10 mandamentos de uma forma diferente, a respeito do dízimo também. E quando hoje, mais velha, eu penso assim, nossa, isso estava chamando a atenção de uma menina de 12 anos. Né? A questão do dízimo, por que isso me chamou a atenção, né? Os 10 mandamentos. Mas foi o Espírito Santo que já começou ali o trabalho.
Verdade. Para quem não sabe, o Clube de Desbravadores da Igreja Adventista, ele é aberto a todas as pessoas, viu? Inclusive a Virgínia não era adventista quando começou a frequentar o clube. Ele é voltado para crianças de 10 a 15 anos e trabalha ali a criança de uma maneira bem integral. Então, se você tem interesse, procure uma igreja adventista perto da sua casa e matricule seu filho, sobrinho, neto, enfim, indique aí para o adolescente que está perto de você. Agora, foi no Clube de Desbravadores, Virgínia, que você começou a estudar a Bíblia e conhecer verdades que você não conhecia, como você mencionou ali, mas algumas começaram a conflitar com aquilo que você sabia até então. Como é que foi esse processo? Eu lembro da primeira vez que a gente não deve, ali o segundo mandamento, né, que a gente não deve ter imagens de escultura. E eu lembro exatamente, eu lembro do instrutor bíblico falando isso, é muito doido, né, como a memória da infância fica muito marcada. Sim, marca. Porque eu lembro exatamente da cena, assim, da sala onde a gente estava no clube, do professor falando, e eu lembro daquela impressão, ué, mas na minha igreja tem imagens de escultura. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Uhum. E aí depois, eu não... Como você citou, né? A gente morava no norte da ilha de Florianópolis, a gente foi para o sul, eu continuava indo no Clube de Desbravadores, cruzava 60 quilômetros de ônibus sozinha ali para poder continuar indo no clube que eu conheci primeiro. E eu comecei a frequentar a Igreja Batista e eu comecei a ter dúvidas, assim, eu queria me batizar, essa certeza eu tinha. E eu estava querendo entender aonde a compreensão bíblica que eu estava tendo estava se encaixando. Uhum. Então, eu estava com aquela coisa do sábado. Eu escutava sobre o sábado no Clube dos Gravadores, lia sobre o sábado na Bíblia, mas eu ficava num conflito. Eu lembro de ter pedido uma visita à família pastoral daquela igreja. Uhum. E eles me explicaram que eles entendiam que o dia de guarda dele era o dia que ele tinha tempo para guardar, né? O dia de folga dele. E eu saí dali aliviada. Eu pensei, então não precisa ser o sábado. Pode ser o dia que eu tiver uma folga. Mas o Espírito Santo não me deixou em paz. E eu entendo isso hoje porque na época eu tinha 13 anos e eu fiquei com aquela dúvida. Qual é o dia da semana que tem um nome que está na Bíblia? E aí eu ficava pensando assim, o único nome da semana que está na Bíblia é o sábado. E isso foi o suficiente para que eu entendesse que Deus não estava pedindo a segunda, terça, quarta. Era sábado, porque é o único dia que tem um nome, né? Está descrito lá na Bíblia, né? Exato. Inclusive nos 10 mandamentos, né? Exato. Interessante. Agora, olha só, nesse meio tempo você voltou ali para o Clube de Desbravadores, num acampamento que aconteceu, que a gente chama de Campuri. Você decidiu pelo batismo ali, mas ainda precisava ali estudar a Bíblia e tudo mais. Você começou o estudo mais ou menos em maio... Novembro, e é em maio que você foi batizado. Isso. Me conta esse processo do estudo bíblico até o batismo. Perfeito. Eu decidi pelo batismo ali no Campuri, né? Eu lembro que o pastor fez um apelo para que a gente fosse batizado ali mesmo, né? Mas a minha conselheira, né, que é a líder que cuida ali do grupo, ela conhecia a estrutura da minha família, né? Sabia que os meus pais não tinham uma frequência ali na igreja, enfim. E ela entendeu que seria mais sábio que eu tivesse um estudo maior, que a minha família estivesse ciente, né, dessa decisão que eu estava tomando. Então, eu comecei os estudos bíblicos com a mãe da minha conselheira, e foi um período onde eu fui vendo várias convicções sendo quebradas ali, né? Então, quando a gente se coloca à disposição da Bíblia, né, em vez de colocar a Bíblia à nossa disposição, várias coisas vão mudando. Então, eu consegui ver esse ponto de ver como outras jovens adventistas se comportavam dentro dos assuntos que eu estava estudando. E isso foi me dando base. Então, alguns hábitos de alimentação, de modéstia, eu fui mudando antes mesmo do meu batismo. Eu frequentei a Missão Caleb, né, que é outro projeto que a Igreja Adventista promove com a juventude, né, da igreja, de férias normalmente, e eu passei um mês no Morro do Horácio, em Florianópolis. E ali eu ainda não era batizada. E eu estava entregando panfleto nas casas, convidando as pessoas para os cursos de como deixar de fumar, né, que são bem comuns. Então, esse foi um processo de amadurecimento, de entender como a igreja, como a fé
naquele formato que eu estava me propondo a me batizar, acontecia antes de realmente ter o batismo, né? E aí, então, o batismo chegou no dia 5 de maio, e eu lembro que De 2021. 2012. 12, perdão. Isso, só virou, né? Mas eu lembro que uma das minhas conselheiras, porque a data do meu batismo era para ter sido antes, mas eu lembro que uma das minhas conselheiras estava orando, e ela me contou isso depois, que era que se fosse a data, que eu tivesse certeza. Se não fosse, que eu tivesse em dúvida. E quando chegou a primeira data, que não foi quando eu me batizei, eu só tinha dúvidas, dúvidas, dúvidas. Então eu entendi também que a oração que a minha conselheira estava fazendo, a Mariana, um abraço, serviram também, né? Para que quando chegou o dia 5 de maio, eu estava tranquila. Pronta, já realmente sem nenhuma dúvida, e tomou a decisão que eu imagino deve ter sido a mais importante até aqui da sua jornada. Com certeza. Virgínia? Olha só, gente, a nossa conversa com a Virgínia continua no próximo bloco. E se você, ouvindo a história dela, ficou interessado em conhecer mais sobre a Bíblia e as verdades contidas nela, a revista Esperança, A Procura da Verdade, vai ser a sua companheira, viu? Com esse material aqui, você vai compreender os assuntos básicos, também os mais completos da Palavra de Deus. Então, eu convido você a pedir a sua agora mesmo. O telefone já aparece aí para você, 12 é o DDD 982444449. Vai ser uma verdadeira caminhada aí pela Bíblia. Enquanto você pede a revista, aqui, a gente vai para um rápido intervalo, combinado? E já já ela chega aí na sua casa. A gente já volta. O Identidade já está de volta. Hoje a nossa conversa é com a Virgínia Witt. No bloco anterior, ela contou para a gente como é que Deus foi atuando para que ela conhecesse as verdades bíblicas. E assim como ela, muitas outras pessoas estão procurando respostas que só a Bíblia, a Palavra de Deus, é capaz de responder. Outra tem ali uma visão distorcida sobre Deus e vem como responsável ali de toda a tragédia que está acontecendo, de todo o sofrimento que tem no mundo. Mas nós sabemos que isso não é verdade, que há uma explicação para o tempo em que vivemos. E por isso a Novo Tempo quer imprimir e enviar as revistas Esperança sobre Daniel e Apocalipse e as profecias para o tempo do fim. E aí, desse modo, a mensagem bíblica chega a quem precisa de esperança. E você aí de casa pode fazer parte disso, fazendo uma doação, agora mesmo, através da chave Pix anjos@novotempo.com. Deus está chamando, qual que é a sua resposta? Eu vou, sou anjo, sou o novo tempo. Virgínia, retomando aqui o nosso bate-papo, alguns anos depois, em 2018, você esteve num Campuri, e aí você viu histórias de missionários. E a princípio você pensou, nossa, que povo doido, né? Larga tudo para trás, vai embora em outro país. Mas alguém te falou sim que era a sua cara. E você começou a reconsiderar o seu pensamento. Como é que foi esse Campuri e o que aconteceu ali em relação à missão? Foi o Campuri, né, que a gente chama, né, Campuri de Jovens da União Sul Brasileira, né? E eu realmente estava sentada com esse mesmo casal de conselheiros que eram do meu clube, né? Quando eu me converti ali em 2012. Então, era a Bianca e o Léo. E eu lembro exatamente desse momento, de estar vendo testemunho de famílias que estavam sendo enviadas, alguns vídeos de pessoas que já estavam no campo missionário há algum tempo. E o Léo, que é o esposo da Bianca, né? Comentou comigo, nossa, isso é a sua cara. Eu pensei, eu devo ter cara de doido, então. Mas passou, né? O acampamento foi também nesse período de novembro, outubro. E eu lembro que na época eu já fazia a universidade em jornalismo e estava com planos de fazer algum intercâmbio. A universidade que eu estudava tinha parceria com outras universidades da América Latina e eu queria ir para algum outro país. Você sabia que uma experiência no exterior seria bom para você? Exato. Na universidade, pensando só de forma profissional. Mas depois do Campuri, eu comecei a ver que aquilo de forma espiritual, no meu relacionamento com Deus, também teria um poder muito significativo. Então, eu comecei a me aplicar em todas as instituições adventistas de missão que eu conheci. Ou seja, você juntou ali, né, a ideia da missão com o intercâmbio e falou, vou embarcar nessa jornada. Exato. Talvez as minhas intenções não estavam bem alinhadas, né? Talvez eu só quisesse uma viagem internacional e tinha na missão uma desculpa para poder fazer isso. Mas como foi um processo longo, né, eu então me vinculei à FM, né, que é uma instituição que tem origem nos Estados Unidos e tem um escritório aqui no Brasil também. E
comecei a fazer todo o processo. É como se fosse para tirar a carteira de motorista, né? Tem teste psicológico, tem taxa de inscrição. É preciso um preparo, né, para Exato. enviar um missionário. Exato. Um treinamento. Perfeito. E passou um tempo, ali em 2019, eu tive o voto de que eu seria enviada para o Camboja. Não sabia nada do Camboja, tinha alguns preconceitos assim de Ásia, aquelas histórias que a gente só escuta falar sempre de comer inseto, né? Umas coisas assim, meio exóticas. E eu falava assim, ai, para a Ásia, mas tá bom, Deus abriu essa porta, eu vou me colocar à disposição. E para você ir, você tinha que arrecadar um certo recurso. Sim, na época foi em torno de pouco mais de 40 mil reais que eu precisei arrecadar. Isso levou em torno de 7 meses. Eles dão todo o treinamento de como você entrar em contato com as pessoas. Só que tinha o agravante de ser durante a pandemia, né? Então, em 2020, eu estava ali com alguns receios, né? Não tinha dado os passos a respeito da arrecadação, porque eu tinha muito medo de estar longe da minha família e alguma coisa acontecer, né? Os meus avós já eram idosos, então eu já tinha esse receio. Mas, assistindo a Novo Tempo, numa semana de oração da web, eu fui confrontada, né? O pastor trazia ali uma ilustração que eu achava um pouco difícil de interpretar, né? De um homem que Jesus chamava para segui-lo, mas ele pedia que ele pudesse primeiro sepultar o seu pai. E eu li essa história e eu achava que o rapaz estivesse a caminho do velório. E eu pensava que Jesus era um pouco ríspido, né? Naquele momento, de quebrar aquele momento. Mas o pastor trouxe a reflexão de que, muito provavelmente, o pai daquele rapaz ainda não tivesse morrido. E eu me vi fazendo a mesma coisa. Eu estava com medo de perder os meus avós e, por isso, eu estava negando o chamado que Jesus estava fazendo. Então, ali eu passei um tempo orando e comecei a entrar em contato. Então, eu participei de tudo que eu podia fazer online, mandava mensagem, ligava para as pessoas que eu tinha algum contato e que eu sabia que eu apresentando o programa para elas, né, o projeto da escola no Camboja, isso poderia tocá-las, né, e interessá-las também a contribuir. E aí você foi, eu quero saber como é que foi essa experiência lá no Camboja, o que você fez exatamente e como essa experiência mudou, inclusive, a sua vida espiritual, Virgínia. Eu trabalhei lá por 1 ano e meio como professora, no primeiro ano como professora de música, artes e inglês. Um inglês bem complexo ali, com muita oração, mas Deus foi me capacitando nesse processo. O segundo ano eu era apenas professora de inglês, mas como no primeiro ano a gente fundou um dos 4 clubes, eu espero que hoje tenha mais, eu não estou mais atualizada desse dado, mas na época a gente fundou o 4º clube do país, né, do Camboja. Clube de Desbravadores. Exato. Vocês fundaram lá então. Isso. Uau, que legal. E era a primeira vez que estava tendo um clube de desbravadores naquela cidade. Então, no segundo ano, então, eu era professora de inglês e cuidava mais dessa parte com as crianças, né? E ali foi um privilégio, né? Poder promover para aqueles adolescentes o que uma vez eu tive a oportunidade de conhecer. E a gente viu outros adolescentes também decidindo entregar a vida para Jesus por meio desse ministério. Isso é incrível, né? De ver como é que Deus vai costurando as histórias. Ele usou a Virgínia para fundar um clube de desbravador, porque o clube tinha tudo a ver com a própria conversão dela ali. Isso é muito legal. Agora, você retornou para o Brasil, terminou o curso de jornalismo, inclusive o seu TCC foi sobre essa questão missionária, né? E alguns anos depois, você se viu numa missão diferente. Você veio para cá, para Novo Tempo, trabalhar justamente no projeto Anjos da Esperança. Como é que tem sido essa experiência, Virgínia? Eu nunca tinha me imaginado na Novo Tempo. Talvez hoje outras pessoas, né, que eram da igreja quando me conheceram, que eu estava no começo do curso, elas falavam assim, um dia você vai trabalhar na Novo Tempo. Eu disse, não, isso está muito distante, né? Nem passava pela minha cabeça. Mas hoje é um privilégio, né? Eu passei por esse processo de arrecadação para a missão, né, para o Camboja, e eu vi o quanto essa capacidade, essa compreensão da importância das doações foi me preparando para hoje estar no ministério que faz a captação de recursos para Novo Tempo. Então, Deus não perde tempo, né? Ele se usa, né, dos detalhes da nossa história para nos preparar para as situações que vão seguir. Então, hoje é um privilégio, né? Estou aqui como produtora do Anjos da Esperança Empreendedores, né? Que está todos os domingos às 11 da manhã e às 9h30, para já deixar o merchan. Sim, com certeza. Mas eu tenho aprendido muito também a importância de
ouvir as histórias das pessoas que têm a vida transformada pela Novo Tempo. Eu tive um momento da minha vida que a Novo Tempo contribuiu para as minhas decisões. E hoje, estar num ambiente de trabalho que tem essas vidas como prioridade, né, e a gente entender que somos uma escola bíblica que tem a mídia como transporte, né, de levar essa esperança, é um privilégio. Poder usar a formação acadêmica, porque eu achava que eu só podia ser missionária se eu fizesse teologia, tinha essa impressão, mas poder usar o jornalismo como uma forma de missão também. Na verdade, Deus pode usar qualquer das áreas, né? A não ser que a gente se coloque nas mãos dele, ele pode usar você aí de casa, sendo você jornalista, dentista, missionária, faxineira, enfim, a gente pode ser instrumento nas mãos de Deus, é só a gente se colocar nas mãos dele. Agora, a Virgínia, quando pré-adolescente, lá atrás, o Espírito Santo foi tocando o coração dela para a verdade da Bíblia. E no início da juventude ela foi surpreendida ali pela questão da missão em outro país. E agora essa jovem adulta vem fazer esse trabalho aqui na Novo Tempo, no Anjos da Esperança, com os nossos apoiadores que têm aí alcançado tantas pessoas como um dia alcançou você, né, Virgínia? Olhando assim, a maneira como Deus trabalhou na sua vida, o que mais te emociona? Eu acredito que a possibilidade de testemunhar dentro da minha casa. Eu vejo que a forma com que Deus foi conduzindo demonstra primeiro para minha família que o investimento que eles fizeram em mim, né, desde o começo, meus pais nunca me proibiram de estar no ambiente da igreja. Né? Mesmo quando a decisão que eu estava tomando era para algo diferente do que a nossa família tinha como tradição. Sim. Então, hoje eu sei o quanto os meus pais têm orado por mim também, mesmo a gente tendo visões que muitas vezes se divergem, mas eu entendo que Deus usou algo que era improvável, né? Porque talvez eu nunca tivesse me mudado para Florianópolis, talvez eu não estivesse na escola naquele dia que o desbravador estava visitando. Tantas variáveis poderiam ter acontecido para que eu não estivesse aqui hoje. Mas Deus permitiu que cada uma delas acontecesse. E eu vejo também a oportunidade, né, de um coração disposto. Sim. Eu não sou perfeita, não sou melhor do que alguém por ter traçado dessa forma com que foi a minha vida. Mas eu entendo que as oportunidades que Deus me deu, mesmo algumas delas tendo custado lágrimas, porque ter saído da casa dos meus pais, ter saído de Florianópolis, não foram decisões fáceis, né? Chegar na Novo Tempo, num contexto de dificuldade, de mudança, não foi simples também, mas eu vejo que Deus tem honrado a minha disposição, acima de tudo. Como seguidora de Cristo, o que te motiva a continuar testemunhando? Para a gente encerrar. A esperança de que Ele vai voltar e que eu vou poder... que eu vou poder abraçar novamente a minha vozinha, que deu a base para minha fé. Porque hoje eu não consigo me ver tendo uma vida diferente, porque senão eu vou estar quebrando tudo aquilo que ela me ensinou. Que bonitinho. E poder vê-la novamente falando assim, vó, deu certo. Deu certo, né? Suas orações foram válidas. Ela te deu a base, como você falou, da fé que você desenvolve hoje e que você testemunha hoje, sendo produtora aqui no Anjos e, de certa forma, usando seus dons e talentos na pregação de evangelho. E eu sei que ela prega, Virgínia, pregadora também, já vi alguns sermões da Virgínia. Obrigada, Virgínia, por você se dispor a vir aqui, contar um pouquinho da sua história. Às vezes a gente se expõe um pouquinho, mas é importante que a gente acaba fortalecendo as outras pessoas, então eu te agradeço. Amém. Muito obrigada, Gabi, é um privilégio e espero que a minha história possa incentivar outros também. Se tiver que tomar uma decisão um pouco louca, aos olhos humanos, saiba que Deus vai estar sempre conduzindo. Verdade. Fica aqui então o nosso programa com boas histórias, boas conversas, bons testemunhos como esse. E se você gostou da história da Virgínia, reconheceu alguém ali na vida dela, olha, está parecendo com uma pessoa que eu conheço, aproveita, compartilha o link do programa para que essa pessoa também assista essa história e veja, puxa, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, realmente não tem como dar errado. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro, sempre aqui na TV Novo Tempo. Um abraço para você e até mais. Tchau, tchau.